se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Criança Fantasma da Ilha do Governador. As noites na Ilha do Governador sempre guardaram um silêncio estranho, quebrado apenas pelo som distante das ondas batendo contra as pedras e pelo vento que soprava pelos becos estreitos. Para muitos moradores antigos, a ilha não era apenas um lugar de calmaria, mas um território onde memórias sombrias permaneciam vivas. Histórias passavam de geração em geração, carregadas de medo e desconfiança. Entre todas as lendas, a mais terrível era a da Criança Fantasma. Alguns diziam que seus passos podiam ser ouvidos correndo pelas vielas, mesmo na ausência de qualquer pessoa. Outros juravam que ouviram risadas infantis ecoando no meio da madrugada, vindas de casas abandonadas, cujas janelas quebradas se abriam como olhos espiando a escuridão. Um pescador certa vez relatou ter visto uma pequena figura sentada na beira do cais, balançando as pernas sobre a água. Ele chamou, pensando ser algum menino perdido, mas quando a criança se virou, seus olhos eram 2 manchas negras, sem vida. Desde então, ninguém mais ousava caminhar sozinho por aqueles cantos. Os moradores evitavam falar sobre isso em voz alta, como se apenas pronunciar a lenda fosse suficiente para invocar a presença do espírito. As mães aconselhavam os filhos a não brincarem nas ruas após o pôr do sol. As lanternas se acendiam mais cedo, e os portões eram trancados como se protegessem não contra ladrões, mas contra algo invisível. Era comum ouvir relatos de que brinquedos desapareciam misteriosamente das casas. Bonecas, bolas, carrinhos. Eles sumiam da noite para o dia e, dias depois, eram encontrados sujos de areia na beira do mar. Nenhum adulto conseguia explicar como aquilo acontecia. A atmosfera da ilha parecia impregnada com essa sensação de desconforto, como se a própria terra guardasse a memória da tragédia que dera origem à assombração. Uma tragédia nunca esquecida, mas raramente contada em detalhes. O que todos sabiam, porém, é que a criança não aparecia apenas para assustar. Em alguns casos, ela parecia chamar, atrair, convidar para brincar. E os que aceitavam seu convite nunca mais voltavam da mesma forma. O nome da ilha, carregado de história e tradição, parecia esconder por trás de sua beleza tropical uma ferida aberta, sangrando em silêncio. E essa ferida tinha o rosto inocente de uma criança morta há muito tempo. Diziam que tudo começou há quase um século, quando um barco de imigrantes chegou à ilha em busca de abrigo. Entre eles havia uma família com uma menina de apenas 6 anos, de olhos claros e sorriso encantador. Atravessaram mares turbulentos e sobreviveram a doenças, mas o destino lhes reservava algo mais cruel. A menina, ao brincar perto das pedras da praia, caiu no mar. Apesar das tentativas desesperadas da família, o corpo nunca foi encontrado. O luto se espalhou, mas havia quem acreditasse que a criança fora levada pelas forças do além, e não pelas águas comuns. Com o passar dos anos, começaram os primeiros relatos de aparições. Pescadores viam uma pequena figura correndo pela areia, desaparecendo de repente quando alguém tentava se aproximar. Mulheres afirmavam ouvir choros durante a noite, vindos do quintal, mas ao investigar, encontravam apenas marcas pequenas de pés descalços na terra úmida. Houve até mesmo o caso de um padre que, chamado para benzer uma casa onde a criança aparecia com frequência, desmaiou no meio da oração. Ao acordar, disse que uma força gélida apertou seu pescoço, e uma voz infantil sussurrou no seu ouvido: "Você não pode me mandar embora." Esses episódios só aumentaram o temor da comunidade. A cada década, as histórias se repetiam, mudando apenas os protagonistas que se cruzavam com a aparição. Mas uma coisa permanecia imutável: o rosto da criança, sempre pálido, sempre triste, sempre pedindo para brincar. A ilha cresceu, recebeu mais moradores, prédios surgiram, mas nada disso apagou a lenda. Pelo contrário, parecia intensificá-la. Era como se o espírito estivesse preso, amaldiçoado a caminhar para sempre entre os vivos. Alguns acreditavam que sua presença era um aviso. Que a criança guardava um segredo terrível da ilha, e que só seria libertada quando alguém tivesse coragem de descobri-lo. Mas poucos ousavam se arriscar. No fundo, havia sempre o medo de que a verdade fosse mais sombria do que qualquer um poderia suportar.
Na década de 1980, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda. Riram das histórias, e numa noite de lua cheia, foram até uma das casas abandonadas onde diziam que a criança aparecia. Levaram lanternas, cigarros e a coragem típica da juventude. A casa estava em ruínas, com paredes descascadas e portas rangendo. O chão de madeira rangia a cada passo, como se reclamasse da presença de estranhos. Eles riam, fazendo piada do medo uns dos outros, até que uma risada infantil ecoou no andar de cima. O silêncio tomou conta do grupo. A risada repetiu-se, agora mais próxima. Um deles tentou subir a escada, mas a madeira quebrou sob seus pés, quase o fazendo cair. Quando olharam para o alto, uma pequena silhueta estava parada, observando-os. Um dos rapazes apontou a lanterna, e o que viram jamais esqueceriam: uma criança de vestido branco, com a pele encharcada e o cabelo colado ao rosto. Seus olhos eram negros, fundos, e sua boca abriu-se num sorriso impossível. Gritos ecoaram pela casa, e os jovens correram em desespero. 2 deles nunca mais foram os mesmos. Passaram anos atormentados por pesadelos, vendo o rosto da criança até nos sonhos mais tranquilos. Um deles se suicidou. O outro desapareceu misteriosamente em uma madrugada, deixando apenas a janela aberta de seu quarto. A história se espalhou rapidamente pela ilha, reforçando a crença de que a lenda era real. Desde então, ninguém mais ousava brincar com o desconhecido. Os moradores passaram a evitar certas áreas, especialmente as casas abandonadas perto da praia. O ar parecia pesado, como se estivesse sempre à espera da próxima vítima. E a criança continuava lá, invisível para alguns, inevitável para outros. Com o tempo, investigadores do paranormal foram atraídos à Ilha do Governador. Gravadores, câmeras e sensores foram levados para registrar provas da existência da entidade. O que encontraram foi aterrador. Em uma das gravações, uma voz infantil pode ser ouvida claramente dizendo: "Vocês querem brincar comigo?" O áudio foi analisado por especialistas, que confirmaram não haver manipulação. Outros equipamentos captaram quedas bruscas de temperatura e sons de passos em ambientes completamente vazios. Um dos investigadores, cético até então, saiu da ilha jurando nunca mais voltar. Ele relatou que uma pequena mão gelada segurou a sua enquanto ele caminhava por um dos corredores escuros da casa amaldiçoada. Quando olhou para baixo, não havia ninguém. A cada relato, a lenda da criança fantasma se tornava mais forte. Não era mais apenas uma história para assustar, mas um mistério que resistia ao tempo. Um mistério que parecia alimentar-se do medo, crescendo a cada novo olhar de desconfiança. Alguns moradores acreditavam que a criança buscava justiça. Outros achavam que era apenas maldade, um espírito incapaz de encontrar paz. Mas o que ninguém conseguia negar era que ela estava presente, sempre observando, sempre à espreita. E quanto mais se falava dela, mais presente ela parecia se tornar. Hoje, a Ilha do Governador ainda guarda esse segredo sombrio. As crianças que crescem ali são advertidas desde cedo: se ouvir alguém chamando para brincar à noite, não responda. As mães trancam as janelas e rezam para que seus filhos não despertem a atenção do espírito. Muitos dizem que a criança aparece especialmente em noites de lua cheia, sempre perto da água. Seus pés deixam marcas pequenas na areia, mas desaparecem antes de tocar o mar. Como se estivesse eternamente condenada a procurar algo que perdeu naquele dia fatídico. Há relatos de motoristas que, ao passarem por certas ruas desertas da ilha, veem a figura atravessando a pista. Quando tentam desviar, descobrem que não havia nada ali. Outros juram que ouviram batidas nas portas de madrugada, e quando abriram, encontraram brinquedos antigos, molhados, deixados como presentes sombrios. A cada geração, novos relatos surgem, e o rosto da criança nunca desaparece da memória coletiva. Ela se tornou parte da identidade sombria da ilha, um lembrete de que algumas almas não descansam. E assim, a criança fantasma da Ilha do Governador continua rondando, esperando por alguém que aceite seu convite inocente. Porque, no fundo, a brincadeira que ela oferece nunca termina bem. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se.
Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.